Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados.
Para essa mensagem, então, eu quero começar lendo o texto na carta aos Romanos, do capítulo 5, versículo 17, que diz assim, Romanos 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, esse é Adão, por ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça. Diga assim comigo, a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Queridos, esse texto está nos ensinando que todo sofrimento, tudo aquilo que a morte produz, foi resultado do erro de um único homem, e esse homem é Adão. Mas também está nos ensinando que a vida, a abundância da graça, a dádiva da justiça, o reinar em vida, é por meio de um único homem, Jesus Cristo. É incomparável a transgressão de Adão com a dádiva, o presente de Jesus Cristo. Esse texto está nos ensinando que eu e você podemos receber a abundância da graça. Que o desejo de Deus para mim e para você é que possamos viver a abundância da graça. Eu estava pensando em um exemplo, em como montar um exemplo para poder explicar para vocês o que seria a abundância da graça. E eu me lembrei de uma mensagem que o pastor Pio pregou há alguns anos atrás, e eu não queria usar o mesmo exemplo dele. Quantos de vocês lembram de uma mensagem que ele pregou sobre a eletricidade? Alguém já ouviu essa mensagem? Ele falando a respeito da graça. Eletricidade. E como a graça funciona como uma eletricidade que abençoa a vida das pessoas, trazendo a luz, esquentando a comida. Você pode usar ela de várias formas, mas eu não quero usar esse exemplo. E eu estava tentando pensar num exemplo para que a gente pudesse usar hoje aqui. E o que me veio à mente então é, imagine um guarda-chuva. Consegue imaginar um guarda-chuva aqui, né, sobre mim, um guarda-chuva? E o guarda-chuva ele tem várias armações, não tem? Certo? Esse guarda-chuva então é como a abundância da graça. E cada armação é uma das manifestações da graça. A Bíblia diz que nós podemos crescer de graça em graça. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E algumas vezes, eu e você temos o guarda-chuva, igual aquele guarda-chuva quando você sai numa tempestade. Alguém já saiu com o guarda-chuva na tempestade? E de repente passou aquela ventania e 2, 3 daquelas armações do guarda-chuva virou, subiu, agora não, ele não te protegia da chuva mais. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. É terrível. Você pensa, esse guarda-chuva não está me protegendo do lado direito. O lado esquerdo está todo sequinho, o lado direito agora está todo molhado. E da mesma forma funciona a graça de Deus. Ela nos cobre, ela nos protege, ela nos ensina, ela nos guia, ela nos salva, ela nos edifica, é a graça de Deus. Mas eu e você podemos, em alguns momentos, nos afastar de um pedaço da graça e deixar que uma dessas armações suba e de repente eu e você estamos sendo molhados. A graça já não está nos cobrindo naquela área. Se o guarda-chuva perder uma das suas armações, ele está funcionando na sua maior qualidade? Não. Da mesma forma, a Bíblia diz que nós podemos receber a abundância da graça. Ela está dizendo que podemos usufruir de todas as armações da graça, de todas as manifestações da graça, e não apenas algumas. Às vezes eu e você usufruímos da graça, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas eu e você não entendemos que a graça de Deus também nos protege do ataque do maligno, nos protege dos intentos de Satanás. Eu e você não entendemos que a graça de Deus também nos prospera, é ela quem nos capacita nos nossos negócios, é ela que nos capacita naquilo que executamos. E às vezes o nosso guarda-chuva, então, a armação da graça que nos salva, ela está ali bem firme, eu tenho certeza, eu recebi a vida eterna em Cristo Jesus. Mas às vezes algumas outras armações
eu estou tentando resolver do meu jeito, na minha força, estou ficando todo molhado. Então a Bíblia está nos dizendo que o desejo de Deus para nós é que nós vivamos a abundância da graça. Graça em todas as áreas da nossa vida. O desejo de Deus é que a gente cresça em graça e conhecimento, que a gente cresça de graça sobre graça. O desejo de Deus é que eu e você vivamos pela graça em todas as áreas das nossas vidas. Mas o que é graça? Me permita ler a definição do grego do que é graça. A palavra grega que nós usamos para graça é charis. Charis é uma dádiva, é um presente, é um favor imerecido. É a graça, é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade, amável bondade, favor, pelo qual o perdão do pecado e salvação eterna é apontado aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo, conquistados pela fé. Queridos, é pela graça divina que Deus nos fez, nos adotou como filhos. É pela graça que Deus trouxe paz aos homens. É pela graça, é a graça que nos dá a justiça de Deus. É a graça que nos estabeleceu como uma nova criação. A graça é abundante. Ela influencia todas as áreas da nossa vida, se assim desejarmos. Queridos, graça é a totalidade daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Graça é tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A totalidade daquilo que Deus deseja para mim e para você está debaixo da graça de Deus. E uma das armações, uma das manifestações, uma das características dessa graça é que a graça nos salva. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Salvos pela graça. Salvos pela graça. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos ensina o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Deus amou todo mundo, sem distinção. Ou seja, não é pela qualidade de quem é amado, mas pela qualidade de quem está amando. Ele amou todo o mundo. Não há distinção de pessoas. Ele amou o mundo. E porque Ele amou o mundo, Ele deu. O amor de Deus se manifestou gracioso. Quando? Quando Ele entregou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Quando Ele nos deu um presente chamado Jesus Cristo. Para nos salvar, para transformar as nossas vidas. O amor de Deus se manifestou gracioso quando Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Vamos falar mais sobre essa graça que salva. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. Não é uma capacidade humana produzir a salvação para si mesmo. A Bíblia está nos ensinando que nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, e isso é pela fé. Fé em quê? Fé na graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um presente de Deus. E qual foi o presente de Deus para a humanidade? Jesus Cristo. Ele amou o mundo que deu Jesus Cristo para mim e para você. Para morrer no meu e no seu lugar. Algo que nós não merecíamos, Ele fez por nós. Ou seja, a salvação é pela graça, pela fé, fé na graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ou melhor, quem é a graça de Deus?
A graça de Deus é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Eu e você precisamos entender a centralidade de Cristo Jesus nas nossas vidas, na fé cristã. Jesus é o centro, Ele é aquele que sustenta todas as coisas, é Jesus. Queridos, é por amor, o amor de Deus se revelou em Jesus Cristo. Vamos fazer aqui um trabalho juntos. Todas as vezes que eu fizer uma pergunta e terminar em, você responde Jesus Cristo. Combinado? O amor de Deus se revelou em? A misericórdia de Deus se revelou em? A justiça de Deus se revelou em? A verdade de Deus se revelou em? A graça de Deus se revelou em? Eu e você podemos nos aproximar de Deus em? Eu e você podemos ser chamados filhos de Deus em? Eu e você podemos ser chamados de reis e sacerdotes em? Queridos, é Jesus Cristo. Ele é o centro e a razão da nossa fé. Ele é o centro e a razão da nossa existência. Ele é o centro e a razão do nosso viver. O amor de Deus, a verdade, a paz, a alegria, tudo isso se revelou em Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem o nome que está sobre todo nome. Jesus é a salvação. Crer em Jesus é a única maneira de sermos salvos. Não existe outra forma de alcançarmos a salvação da nossa dor, da nossa tristeza, do pecado, da culpa, da condenação. A única forma de sermos salvos é mediante a fé em Jesus Cristo. Só Jesus pode nos aperfeiçoar. Só Jesus pode nos salvar do pecado, nos salvar da morte, nos salvar das trevas, nos salvar inclusive de nós mesmos. Só Jesus. Somos salvos pela graça. E a graça tem um nome, o nome da graça é Jesus Cristo. Queridos, parece estranho ter que fazer uma afirmação como essa, não é mesmo? Mas ainda existem muitas e muitas e muitas pessoas que estão tentando se salvar. Que estão tentando fazer por si mesmas aquilo que só Deus pode fazer por elas. Que estão tentando produzir nas suas próprias forças aquilo que só uma intervenção divina poderia realizar. Existem muitas pessoas que ainda acreditam que se elas fizerem algo de muito bom, elas serão recompensadas por Deus por mérito. Ainda existem muitas pessoas pensando dessa forma. Mas, queridos, a salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem como eu, no meu esforço, na minha mais perfeita boa vontade, conseguir arrancar uma bênção, algo de Deus. Eu só posso receber algo de Deus mediante os méritos da obra de Jesus Cristo. É só Jesus quem pode me alcançar aquilo que eu não mereço. Eu e você merecíamos a morte, Deus não nos deu. Eu e você não merecíamos a vida abundante, mas mediante Jesus Cristo, Ele nos entregou, isso é graça. É mediante a obra de Cristo Jesus, não as nossas. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, em Romanos capítulo 11, versículo 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Mais claro do que isso, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se você quiser misturar as suas obras para acrescentar algo à obra de Cristo Jesus, a graça já não é graça. Porque a graça é um favor imerecido, a graça é a bondade de Deus em seu favor, provendo aquilo que você não pode produzir pelas suas próprias forças. Querido, se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, eu não posso acrescentar mais nada. Não existe como eu ser bonzinho demais. Olha, eu vou evitar o pecado e assim Deus vai me presentear com uma bênção. Olha, eu vou em todos os cultos este ano e com certeza Deus vai ter que me proteger assim.
Olha, eu vou participar dos grupos familiares. Olha, eu vou viver uma vida de jejum. Olha, eu vou viver uma vida de leitura bíblica. Olha, eu vou viver uma vida de oração. E isso vai me dar créditos diante de Deus para que Ele me salve. Não tem como. Não é assim. Se é pela graça, não é pelas obras. Perceba que essas coisas não se misturam. Ou é um ou é outro. É como água e azeite. Por mais que você sacuda aquele copo e tente misturar aquelas duas coisas, não mistura. Por mais que você pregue uma mensagem, ei, Jesus já fez, mas você tem que fazer a sua parte, não mistura, não tem como. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se é pela graça, não é pelas obras. Se é por obras, a graça já não é graça. Queridos, obras é achar que aquilo que eu faço vai me garantir algum tipo de mérito diante de Deus. É sobre contra estas obras que o autor da carta aos Romanos está falando. Contra as obras que eu acho que se eu fizer, eu vou conseguir algum mérito diante de Deus. É contra esse tipo de obra que ele está dizendo. Como eu disse, se eu for bonzinho, se eu evitar o pecado, se eu cumprir algumas regras, se eu tiver uma vida de jejum, se eu tiver um plano de leitura bíblica, queridos, isso não te garante a salvação. Nós só recebemos a salvação pela graça. Essas coisas, poder jejuar, poder ler a Bíblia, poder orar, poder ter uma vida com a igreja em comunhão nos cultos, celebrando ao Senhor, isso não nos garante um mérito diante de Deus, isso é um privilégio da vida daqueles que já receberam a graça do Senhor Jesus. Mas ele fala contra as obras que querem conquistar algum mérito diante de Deus. Graça é saber que só posso receber por meio de Cristo Jesus. Não existe como recebermos algo de Deus se não for através de Cristo Jesus. Por mais que você queira chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca dei falso testemunho, eu nunca fui idólatra, Deus, me dá alguma coisa porque eu cumpri toda a lei. Ele vai falar, não te dou nada. A única forma de você receber algo de mim é através de Cristo Jesus, pelos méritos da obra de Cristo Jesus. A vida cristã não é tentar viver a vida de Cristo Jesus, mas receber a vida de Cristo em nós. Meu Deus do céu, somos salvos pela graça, somos salvos por Jesus Cristo. Não existe nada que eu e você possamos fazer que vai fazer Deus dizer, ok, agora você conseguiu. Olha, agora você se purificou de todos os seus pecados, agora você foi tão bonzinho que eu vou deixar você entrar na minha presença. Não existe nada que vai convencer Deus de que você se tornou bonzinho o suficiente para poder ter comunhão com Ele. A única obra que o Senhor Deus aceita é a obra de Cristo Jesus. É a obra que Ele mesmo nos entregou de presente. É a obra que Ele mesmo nos deu pela sua graça. A Bíblia nos ensina que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém será justificado diante de Deus pela sua própria força. Ninguém. Se fosse possível, a lei teria aperfeiçoado toda a humanidade. Mas a Bíblia nos ensina que a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Em Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, a Bíblia nos ensina, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. Foi revogado, foi anulado, foi cancelado aquilo que dizia, olha, você tem que cumprir esses mandamentos para eu te abençoar. Isso foi cancelado. Foi revogado a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei não serviu. Por quê? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior.
Uma esperança que está em Cristo Jesus, uma esperança que está na obra e nos méritos do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Se fosse possível, a lei teria aperfeiçoado, mas a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Mas a graça, queridos, aperfeiçoa a todos que a recebem. Eu e você podemos receber a imensa provisão da graça, a graça abundante. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é graça. Você é liberto da morte, do pecado, da angústia, da tristeza, da doença, das enfermidades, de todas essas coisas, pela fé em Cristo Jesus. Isso é graça. Nós estávamos mortos pelo pecado, sem paz, sem alegria, sem Deus no mundo, afastados de Deus. E Ele então provê uma forma disso acabar. E nos deu uma posição de filhos, de herdeiros, de amados, de reis e sacerdotes. Isso é graça. Suas obras não podem comprar a salvação de Deus. Suas obras não podem comprar as bênçãos de Deus. Deus não vende. Deus não é comerciante. Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus dá, mas Ele não vende. Ele abençoou pela bondade dEle, não pelos nossos méritos. Ele entregou Jesus pela bondade dEle, não pelos nossos méritos, porque eu e você não podíamos dar nada a Cristo Jesus, e Ele morreu por mim, por você. Ele dá, mas Ele não vende. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer, a lei não conseguiu, ela não pôde fazer por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez. Quem fez? Deus fez. Quem entregou a salvação? Deus entregou. Quem fez? Deus fez, enviando o seu próprio Filho. A salvação foi Deus quem deu, a bênção foi Deus quem deu, foi Ele quem derramou o seu amor, foi Ele quem se mostrou gracioso, foi Ele quem se mostrou bondoso. Aquilo que as obras não puderam fazer, Deus fez. Meu Deus do céu, isso é bom demais. Essa é a verdade, essa é a boa notícia. Você merecia isso? Não. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós uns desgraçados. Mentirosos, adúlteros, homicidas, pecadores, todos nós. Nós merecíamos isso? Não. Mas Ele fez mesmo assim? Fez. Isso é graça. Aquilo que não merecíamos, Ele nos deu. Deus proveu uma maneira de nos entregar a salvação. Isso é graça. A Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 1, 14, versículo 14 e 17, o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o Verbo que se encarnou? Jesus Cristo. Quem é o unigênito do Pai? Jesus Cristo, e Ele é cheio de graça e de verdade. O versículo 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Queridos, a lei é algo externo, foi algo que foi colocado e disse, tente cumprir esses padrões, mas eu e você éramos mortos por natureza, merecedores da ira, jamais alcançaríamos os padrões que a lei exigia, não tinha como. Então Deus proveu, Deus o fez, enviando Jesus Cristo, um homem perfeito que morreu por pessoas imperfeitas, para justificar aqueles imperfeitos. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto diz que a lei foi dada por Moisés, porque a lei e Moisés não são a mesma coisa.
Inclusive, o tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus não se baseia no tipo de relacionamento que a lei ensinava. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, porque não tem como separar. Jesus disse, eu sou a verdade, e Ele é também a graça. Perceba que a graça está do lado da verdade. A verdade está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei. A verdade não está do lado das obras. A verdade está do lado da graça. Não tem como separar a graça de Cristo Jesus, pois não existe como explicar graça sem a manifestação do Filho de Deus. A verdade está do lado da graça e não das obras, não da lei. Jesus Cristo é a graça, Ele é a graça e a graça descreve Jesus Cristo. Jesus Cristo é a bênção de Deus para a humanidade. Nesse momento, se eu fosse você, eu pegava meu caderninho, eu pegava o meu celular, a caneta, e eu anotava essa frase para eu refletir nela a semana inteira. Jesus Cristo é a bênção de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo. A graça de Deus nos presenteou com aquilo que não podemos realizar em nossas próprias forças. A graça de Deus se manifestou salvadora. Tito capítulo 2, versículo 11 nos ensina o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou condenadora. Porque a graça de Deus se manifestou julgadora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Tem uma versão que diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A abundância da graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Perceba, a graça de Deus não se manifestará. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus já entregou a salvação a todos os homens. Querido, Jesus já salvou o mundo. Já está feito. Já está feito. E tem algumas pessoas tentando ainda se salvar. Não faz sentido. Olha a loucura das nossas mentes. Olha a loucura dos nossos pensamentos. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine que hoje eu te dou um presente. Ok? Vocês recebem o meu presente? Hoje eu lhe dou um presente. Amanhã você acorda e diz, olha, eu vou agradar o Rômulo, eu vou falar o quanto ele é bonito, o quanto ele é gentil, o quanto eu amo a vida dele, o quanto eu amo a família dele, eu vou servir ele lá, eu vou dar um agrado, eu vou fazer alguma coisa para ele, para ver se ele me dá um presente que ele já deu. A graça de Deus já se manifestou salvadora. Deus já nos entregou a salvação em Cristo Jesus. Mas eu e você estamos tentando fazer algumas coisas para merecer o que Ele já deu. As pessoas acham que por muito fazer as boas obras vão conseguir méritos diante de Deus para receber o que Ele já deu. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ela não irá se manifestar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Queridos, nós não estamos tentando conquistar aquilo que Ele já deu, nós só precisamos receber aquilo que Ele já fez. Nós só precisamos receber a abundância da graça. A vida cristã é crer e receber. A vida cristã é crer e receber em Cristo Jesus. Queridos, graça é tudo que Deus fez através de Cristo. Fé é a aceitação do que Ele já fez. Fé é a aceitação do que Ele já fez. Fé não é para o futuro. Fé é para receber o que Ele já nos entregou.
Pastor, nós seguimos em fé, né? Eu vou ser curado. Não, meu irmão, não vai. Pastor, nós seguimos em fé, né? A minha família vai melhorar. Não, meu irmão, não vai. Fé não é para achar que Deus um dia fará. Fé é para receber aquilo que Ele já fez. E quando Ele diz, eu já salvei, eu já abençoei, eu já entreguei, aí sim nós cremos que Ele já nos deu a saúde. Aí sim nós cremos que Ele já nos deu uma família abençoada. E nós recebemos essa verdade em Cristo Jesus. Deus nos dá e pela fé recebemos. É assim que somos salvos. Jesus já salvou o mundo. Significa que o amor de Deus é para todos. Jesus Cristo já morreu por todos. A graça se manifestou salvadora a todos. Uma das belezas da graça é essa. Ela não é para aqueles que fazem tudo certinho. E ela também não é só para aqueles que fazem tudo errado. São dois pensamentos que as pessoas têm. Não, eu preciso começar a fazer tudo certinho para merecer isso de Deus. E algumas pessoas pensam, não, eu já sou bom o suficiente, eu não preciso da ajuda de Deus. Isso é para quem está precisando. Isso é para quem é ruim. A beleza, uma das belezas da graça é essa. Não é para quem faz tudo certinho. E não é para quem faz tudo errado. É para todos. É para todos. Quando ela diz todos, ela está dizendo é qualquer um. Desde o mais santinho até o mais podre. É para qualquer um, é para todos. Todos quanto desejarem podem invocar o nome do Senhor Jesus e encontrarem a salvação. Não é pelo mérito do homem, mas é pela bondade de Deus. Por isso é para todos. Por isso é para qualquer um. Ele não nos trata pelo que podemos ofertar a Ele. Ele nos trata pela sua própria bondade. Ele nos trata pela sua própria graça. Queridos, não é pelo que nós podemos fazer para Deus. É pelo que Ele fez por nós. Não é pelo quanto nós podemos tentar parecer bons para Deus. É pelo quanto a obra de Jesus Cristo foi suficiente. Isso é graça. Deus não nos trata por aquilo que fazemos. Deus nos trata por aquilo que Ele é. Deus não está de olho naquilo que você faz. Deus está de olho em amar você, em tirar você das trevas, em tirar você da escravidão do pecado, em tirar você do lugar escuro onde você está. Esse é o interesse de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o desejo dEle. E aqui cabe uma reflexão para nós, não cabe? Se Deus não nos trata por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele é, como nós devemos tratar os nossos irmãos? Me ofendeu, mas ele não é a ofensa que ele cometeu contra você. Ele não é aquilo que ele fez contra você. Ele é filho amado de Deus, ele é um herdeiro de Deus, ele é uma nova criação em Cristo Jesus. Devemos tratar também os nossos irmãos por aquilo que eles são em Cristo. Não devemos julgar eles por aquilo que eles fazem, devemos julgar eles por aquilo que Deus diz que eles são. Deus estendeu o perdão em Cristo Jesus. Eu e você podemos estender o perdão aos nossos irmãos. É pela graça. A graça de Deus não define, não escolhe a quem amar. Por isso não existe notícia nesse mundo que seja superior à notícia de que Jesus Cristo já morreu e ressuscitou por todos os homens. Não existe notícia superior nesse mundo, não existe diagnóstico médico, não existe definições de pessoas sobre você, não existe interpretações econômicas, não existe mensagem neste mundo que seja maior que a mensagem de que Jesus Cristo já morreu e ressuscitou por todos os homens. Todo aquele que crer em Jesus Cristo recebe a sua salvação. Para concluir, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, eu acho, eu escutei esse exemplo. É um exemplo de uma mensagem do pastor Pio. Hoje pela manhã eu estava falando também, me desculpa, eu uso o livro do Pio, às vezes eu uso a mensagem do Pio, eu sou fã. Eu sou fã. As pessoas perguntam, você escuta algum pastor, alguma mensagem? Escuto, Pio Carvalho.
Mas se você colocar lá no YouTube, coloca lá Pio Carvalho, graça. Escute todas, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, escute todas. Escute todas, você vai ser tremendamente abençoado por aquele conteúdo que ali está. Mas ele trouxe um exemplo, e quando ele trouxe aquele exemplo, eu falei, entendi, é isso. É isso. E o exemplo que ele trouxe é a respeito do Denis, o Pimentinha. Quantos de vocês lembram do exemplo do Denis, o Pimentinha? Quantos de vocês sabem o que é Denis, o Pimentinha? Acho que já tem um grupo de pessoas que não sabem mais o que é Denis, o Pimentinha. Mas o nome do Denis é Denis Pimentinha porque ele era muito peralta, né? Ele era hiperativo, ele era muito travesso. Então tem Denis, o Pimentinha. E Denis, o Pimentinha, ele tinha um amigo chamado John. E o amigo dele, Denis e John, sempre passavam os seus dias, as suas tardes, na casa do senhor e da senhora Wilson. Vocês lembram disso? E num desses dias, John e o Denis foram na casa da senhora Wilson. E adivinha o que aconteceu lá? O vaso quebrou, a janela quebrou, a pia entupiu, chutaram o gato, sujaram o cachorro. Eles fizeram o que Denis, o Pimentinha, faz. Acabou com a casa da senhora Wilson. Mas no final do dia, chegando no final da tarde, a senhora Wilson chamou o Denis e o John, e antes de despedi-los para mandar eles para as casas deles, ela pegou e deu uma sacolinha cheia de bala, cheia de chocolate, cheia de presentinhos lá dentro. Falou, isso aqui é para vocês. Quando eles desceram as escadas na frente da casa da senhora Wilson, o John não entendia nada, ele olhou para o Denis e falou assim, Denis, o que é isso? Nós quebramos a janela, quebramos o vaso, chutamos o gato, entupimos a privada, sujamos o cachorro, e ela nos deu um monte de chocolate, de bala, de presentinho. O que é isso? E o Denis começou a rir e falou, John, não é porque nós fizemos algo para merecer, mas é porque ela é muito boa. É porque ela decidiu nos abençoar. Queridos, da mesma forma, eu e você vivemos uma vida dessa. Tudo que a gente tenta fazer resulta em quebrar a janela, quebrar o vaso, entupir a privada, sujar o cachorro, chutar o gato. Tudo que a gente faz é obra, trapo de imundícia, tudo que a gente faz não dá certo. E mesmo assim, no final do dia, Deus veio e nos presenteou com Cristo Jesus. Não baseado nos nossos méritos, mas baseado na bondade de Deus, baseado no amor de Deus, baseado na graça de Deus. Salvação é pela bondade dEle, não pelo nosso mérito. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, o Evangelho não é sobre o quão mau o homem se tornou. Evangelho significa boas novas, e o Evangelho não é anunciarmos o quão mal a humanidade se tornou por causa do pecado de Adão. Não. Às vezes você vai escutar algumas mensagens, e a mensagem só fala sobre isso, não é mesmo? Você é um pecador, você é um miserável, você merece a ira de Deus, Ele quer pesar a mão sobre você, Ele vai te punir, Ele vai te condenar, Ele quer ver você sofrendo, Ele quer maltratar você, a humanidade se tornou muito ruim. Mas a mensagem do Evangelho não é o quão mal o homem se tornou, a mensagem do Evangelho é sobre quão bom Deus é. A mensagem do Evangelho é, mesmo que vocês tenham falhas, mesmo que vocês não consigam, mesmo que vocês não sejam capazes, Deus proveu uma forma de encontrarmos salvação. Deus nos entregou a abundância da graça, Deus nos deu vida em Cristo Jesus, Deus nos deu paz em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Queridos, o fato dele ter aperfeiçoado pessoas imperfeitas, ter morrido por quem não poderia dar nada em troca, ter servido o perdido. O Evangelho é sobre a graça do nosso Senhor Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A graça é Jesus Cristo. Volto a repetir, a graça é Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, é a totalidade. Jesus Cristo é tudo
que Deus tem para nós. Tudo que Deus tinha para abençoar você é Jesus Cristo. Não adianta você falar assim, eu tenho Jesus, Ele me salvou, e agora eu vou buscar a minha saúde, agora eu vou buscar prosperidade, agora eu vou buscar abundância. Não, tudo que Deus tinha para dar para você, Ele deu, e tudo que Ele tinha para dar é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós podemos abençoar, nós podemos viver, nós podemos receber tudo aquilo que Ele já nos deu. A Bíblia diz, se Ele não poupou o seu único filho, como Ele não nos dará, juntamente com Ele, de graça, todas as demais coisas. Se reconhecemos que recebemos a Jesus Cristo, podemos receber qualquer coisa. Você entende isso? Se você recebeu Jesus, você já recebeu a sua saúde. Se você recebeu a Jesus, você já recebeu os seus relacionamentos saudáveis. Se você recebeu a Jesus, você já recebeu paz com Deus. Se você recebeu a Jesus, você já recebeu justiça e alegria no Espírito. Se você recebeu a Jesus, você já recebeu tudo. Quantos aqui já receberam Jesus Cristo em suas vidas? Então já foi acrescentado a você o favor, a abundância, a paz, a alegria, a justiça, a saúde. O Espírito Santo de Deus já nos foi acrescentado. Quantos de vocês recebem a abundância da graça? Então coloque-se em pé, vamos celebrar o Senhor Jesus. Ele é digno de um aplauso, Ele é digno de uma adoração. Aleluia! Não é baseado nos nossos méritos, é baseado na bondade e no amor e no favor de Deus. Jesus Cristo é o presente, é a bênção que a humanidade precisava. E Deus nos ofertou, nos entregou a Jesus Cristo. E quanto mais de Cristo Jesus recebemos em nossas vidas, quanto mais permitimos Ele em nossas vidas, mais vivemos a abundância da graça. A graça é abundante. E podemos viver da sua plenitude. Continuem abençoados.